É hora de acertar as contas com o Leão. 24 milhões de contribuintes devem declarar os gastos que tiveram no ano passado à Receita Federal. Há pouco menos de um mês para a entrega do imposto de renda, o repórter Justiça esclarece as principais mudanças na declaração desse ano, a começar pelo limite de obrigatoriedade de entrega. Agora, apenas quem recebeu mais de R$22 mil em 2010 tem que prestar contas à Receita Federal. Quem nunca olhou a cópia do contra-cheque e sentiu aquele aperto ao comprovar o desconto do imposto de renda cobrado sobre o salário? São 12 meses vendo parte do dinheiro ir embora sem nem mesmo entrar na conta corrente, para depois explicar à Receita Federal de que forma o restante desse recurso foi gasto. É a declaração do imposto de renda. Tributamos antes a renda para depois permitir que a pessoa física faça as suas deduções. Então, se pararmos para pensar, uma pessoa, o salário dela, ela pagou imposto em janeiro, pagou imposto em fevereiro, pagou imposto em março, e aí vai. Chegou em dezembro, ela pagou todo o imposto em renda dela. Aí, quando vem o outro ano, aí é aberto o prazo para ela fazer o quê? Declarar as suas despesas, né? Então, nós optamos por um sistema um pouco complexo, porque, na verdade, ao final, quando a Receita for auferir todas essas informações relativas às deduções, checá-las, né, acaba criando aí uma teia de legislação sobre o assunto bastante grande. O modelo é bem diferente do adotado em países da Europa. Por lá, a maioria tributa a renda sem que haja necessidade de declarar as despesas. Ela é presumida. Nos países que, por exemplo, a base de cálculo do tributo é reduzida em metade, 50%. E aí, então, a outra metade já seria como se fosse a despesa presumida. Então, uma pessoa que ganha 5 mil por mês, num país como esse, ela paga tributo sobre 2.500. E os outros 2.500 seriam o que ela teria como despesa. No Brasil, não. A pessoa paga sobre 5 mil e depois ela apresenta o que ela gastou. No Brasil, a cobrança do imposto de renda começou em dezembro de 1922 por meio do artigo 31 da Lei 4.625. O imposto passou a ser devido anualmente sobre o valor líquido dos rendimentos de qualquer origem e válido para toda pessoa física ou jurídica. Na época, era isento do tributo quem tinha renda anual inferior a 6 contos de réis. Muitas adaptações foram consolidadas e hoje a Receita Federal conta com tecnologia suficiente para receber 24 milhões de declarações. No ano passado, foram 23 milhões e 800 mil. A arrecadação entra durante o ano base dos rendimentos que ele recebe. E na declaração fica apenas o ajuste. No ano passado, a arrecadação com o imposto de renda pessoa física ficou em imposto de renda pessoa física, no total, com fonte e tudo, ficou em 107 bilhões. Esse ano a estimativa deve ter um crescimento aí de mais uns 10 bilhões. Quem tem a obrigação de declarar? Quem é residente e domiciliado no Brasil e estrangeiros que passaram a viver no país. É o seguinte, ele tem que fazer a declaração aqui no país, declarando os rendimentos que ele percebeu lá fora. Veja que existem alguns ajustes a serem feitos. O primeiro é de que existe uma declaração para quem está fora do país, porque ele pode possuir lá fora investimentos, imóveis, tem algumas transações que estão sujeitas à variação cambial. Então, ele tem duas declarações para fazer. A local, a do país e a do exterior. E uma outra coisa que tem que se preocupar é que algumas despesas que ele tenha lá fora, para ele usufruir aqui, ele tem que trazer comprovantes, que nem sempre lá fora tem o mesmo tratamento. Então, tem que ter muito cuidado com essa declaração. Não é uma declaração fácil de fazer, quem tem investimentos no exterior. Recomendamos procurar um especialista, porque existem vários detalhes. Inclusive, algumas remunerações de quem trabalha para organismos internacionais tem um tratamento diferenciado. Para quem trabalha em embaixadas, tem um tratamento diferenciado. Então, quem está nessas situações é bom ter muito cuidado e procurar um profissional contabilista para que ele possa orientar bem, porque não é uma declaração simples de fazer. Brasileiros que vivem no exterior não precisam fazer a declaração desde que tenham entregue um comunicado de mudança definitiva de país. Se a troca ocorreu em algum mês do ano passado, atenção! Além do comunicado, em abril deste ano deve solicitar o cálculo do imposto a pagar relativo a 2010. Quem vive no Brasil e tem rendimentos no exterior
deve incluir os valores na declaração. Entre as novidades está o limite de obrigatoriedade que mudou. No ano passado, era obrigado a declarar quem tinha recebido em 2009 rendimento acima de R$ 17 mil. Agora, o valor é superior a R$ 22.487,25. Eu posso entregar a minha declaração no formulário de papel? Os de papel não serão mais aceitos. A partir desse ano, a Receita Federal receberá as declarações apenas pela internet. O contribuinte deve baixar o programa relativo a esse ano para fazer a declaração. A mudança se deve a um motivo simples. Em 2010, apenas 64 mil declarações foram preenchidas no papel. A Receita entende que essas pessoas com esse valor de renda têm acesso ou têm condições de acesso à internet para enviar a declaração. Quem não tiver acesso a esse instrumento, a essa tecnologia, que eu imagino que aqui em Brasília realmente não seja um número tão significativo assim, mas vai ter que procurar na sua empresa, onde ele trabalha, encontrar algum acesso, uma lan house, e fazer a sua declaração e transmitir. Então não tem mais como entregar em papel. Os casais de homossexuais podem ser incluídos como dependente? Sim. Essa é considerada por especialistas uma das principais mudanças. Casais homoafetivos poderão declarar o imposto de renda como titular ou dependente. Isso inclui aproveitar as informações de despesas comuns, como plano de saúde, médicos. Ele pode, a partir desse ano, nessa declaração nova, já incluir o companheiro ou companheira de mesmo sexo como seu dependente ou fazer a declaração em conjunto. Agora, é muito importante que se diga que quem está usando o dependente, que é a mesma regra que existe nos dois casos, está obrigado a incluir o rendimento desse dependente, se houver, na declaração do titular. Então, se os dois têm renda, o rendimento dos dois deverá ser declarado e depois compensadas todas as despesas como casal normal. Então, para fins tributários, não há nenhuma restrição, é uma novidade para a declaração de 2011, se não for talvez uma das novidades que chamaram mais atenção, porque era uma reivindicação de muito tempo eles terem gastos em comum e não poderem se beneficiar sob o aspecto tributário. As heranças também precisam ser informadas, tanto o recebimento em bens quanto o valor em espécie. No caso de bens, é preciso avaliar o ganho de capital para saber por qual valor o contribuinte está recebendo. Vamos para a primeira situação, então. A herança que vem de um espólio, primeiro, quem é o gestor do espólio, que isso é muito comum em família, um dos filhos fica responsável pelo espólio. Assim que sair a sentença judicial para fazer a partilha, ele tem 30 dias para fazer a declaração do espólio. Então, ele vai fazer a declaração com os dados do ente que faleceu, informando que se trata de um inventário e vai requerer a baixa do CPF do falecido. Então, esse é um procedimento que o responsável deve proceder. Na hora da partilha, será definido o que ou quanto cada um vai receber. Quem recebe em bens imóveis ou bens móveis vai declarar a entrada na pasta de bens imóveis ou de bens e direitos do bem que ele recebeu, colocando o valor que cabia àquele bem que está arrolado no inventário. Quem recebeu em espécie vai declarar também na entrada, isso não é tributado, isso não gera imposto, mas ele vai declarar que recebeu tantos reais de herança. No próximo bloco, o passo a passo para preencher o formulário de declaração do imposto de renda e as vantagens de ser um contribuinte organizado e ter em mãos todos os papéis necessários para a declaração. Nesse ano, a Receita Federal não vai mais receber as declarações do imposto de renda em formulário de papel. Tudo deve ser feito pela internet. O prazo para entrega termina no dia 29 de abril, mas tem muito contribuinte que já fez a declaração logo nos primeiros dias. São pessoas que se organizaram durante o ano e chegaram nessa época com todos os documentos de despesas médicas, educação e dependentes prontas para serem declaradas. Durante o ano, ele separa documento por documento. Montou até um arquivo para guardar as contas, notas fiscais. Em fevereiro do ano seguinte, dá uma última verificada e quando chega o dia 1º de março, faz a declaração. Tudo arrumado,
tudo agrupado, somado, só baixar o programa, instalar no computador e fazer o preenchimento. No recibo, o resultado de tanto empenho. João Bosco enviou a declaração do imposto de renda de madrugada, 20 minutos depois de aberto o prazo de entrega. Mas para que tanta antecedência? Além de você receber a restituição mais cedo, você não tem aquele estresse dos últimos dias, né? Aquela agonia atrás dos documentos que sempre ficam faltando. Você também tem a vantagem que, se você cometer um engano, você ainda tem um bom prazo para fazer uma retificação, além do tráfego da rede para você enviar a sua declaração. Quer dizer, fica muito lento, né, o tráfego, e nem sempre você consegue. Então, são essas vantagens que eu vejo, além de receber o dinheiro mais cedo. Além de contribuinte, o aposentado é uma espécie de consultor. Vira e mexe, tem amigo atrás dele para tirar alguma dúvida. O pessoal manda muito e-mail e eu leio muito na internet, acompanho o andamento das novidades da Receita, dos sites que publicam notícias relacionadas ao imposto de renda, como a Folha, o UOL, a Economia. Então, a gente vai agregando um conhecimento e nessa a gente acaba repassando para os colegas, ajudando na confecção da restituição. A turma até segue as orientações, só que muitos ainda deixam para a última hora. Ser um aposentado super organizado e certinho também não inspira vontade dentro de casa. Quem disse que alguém da família segue o exemplo? Não, casa de ferreiro, espeto de pau. Minhas filhas realmente deixam sempre para a última hora. Eu tenho que ficar insistindo, pedindo para que elas consigam juntar toda a documentação para que a gente possa ajudar no preenchimento. Ainda que ele não fizesse nada disso, as filhas do aposentado não teriam lá tanta dificuldade em preencher o formulário do imposto de renda. O programa que permite fazer a declaração está no site da Receita Federal e tem um passo a passo minimamente explicado. Para instalá-lo, basta seguir as instruções da página. Há ainda orientações para preencher os dados corretamente. Hoje, o programa da Receita Federal, né, nesse ano é novidade, já na própria primeira página, ele está sempre acompanhando ali, no momento que ele começa a preencher a declaração, se é mais vantajoso entregar de forma simplificada ou utilizando as deduções permitidas por lei. Agora, para isso é preciso que ele informe tudo no programa, todas as despesas que ele tem, para no final escolher e fazer a opção pela forma de tributação, vamos dizer assim, mais conveniente. Quem pode ser considerado como dependente para efeito do imposto de renda? Na verdade, só o grau direto de dependência, então filhos, os pais, existe a questão do limite de idade, e qualquer outro só por decisão judicial. Então, aquele avô que ajuda o filho pagando a escola do neto, não vai poder se beneficiar, a não ser que ele tenha a guarda judicial do neto. Ah, não, eu estou só ajudando meu filho, tá, etc. Então, ele não pode usar como dedução. O filho pode. Ah, mas o meu filho não declara. Pois é, o seu filho não vai declarar ou não tem renda suficiente, não vai se beneficiar, mas o avô também não irá se beneficiar. Embora a declaração seja entregue anualmente, as dúvidas não diminuem ano a ano. Ao contrário do seu João Bosco, lá do início da história, nas ruas ainda tem muito contribuinte que não sabe como proceder na hora de preencher o formulário. Sequer se deu conta das mudanças apresentadas pela Previdência e nem lembra de informações antigas. Pensão alimentícia, por exemplo, declara quem paga, quem recebe ou os dois? Existem duas pensões, uma que é a judicial e a outra que é um acordo entre as partes. O que for acordo entre as partes não adianta declarar, porque não será reconhecido como despesa dedutível, só a judicial. Então, a pensão judicial, ela é dedutível para fins de imposto e ela vai gerar uma tributação para quem recebe. Quem paga a pensão alimentícia tem direito a deduzir esse valor do seu rendimento. Por outro lado, quem recebe pensão alimentícia, se for acima dos R$ 22.487,25 anual, ele está obrigado a apresentar a declaração e calcular também o imposto. Com relação às despesas dedutíveis, a regra é simples. Até R$ 2.840,24 por dependente na área de educação.
mas só vale gasto com ensino fundamental, primeiro e segundo graus, ensino superior e cursos de pós-graduação. Gastos com aula de idiomas não podem ser descontados. Se você gastou R$10 mil no ano, você vai declarar os 10 mil que foi gasto, vai deduzir 2.803,84 e a diferença não vai ser aproveitada pelo fisco. Então, você não vai ter o benefício. O benefício está limitado aos 2.803. Inclusive, lembrar que é por dependente. Há um limite para declarar despesas médicas? As despesas médicas precisam ser declaradas da seguinte forma: quem é o beneficiário e os valores pagos. Gastos com dentistas, hospitais, clínicas entram nessa lista. As cirurgias plásticas também podem ser descontadas. Nós temos limite de despesas médicas, ele não tem limite. Agora, ele pode deduzir R$ 1.808,28 por dependente. Na verdade, o programa já faz isso para ele, dá essa automaticamente. Mas só deve ser declarado pelo contribuinte aquilo que pode ser comprovado com recibo médico ou nota fiscal de hospitais, clínicas e consultórios. Não adianta tentar bancar o esperto, porque nesse ano, estabelecimentos e profissionais de saúde também enviarão à Receita o que foi recebido ao longo de 2010. E os dados vão ser cruzados. Nessa declaração de 2011, os médicos também estão obrigados a encaminhar uma declaração para a Receita Federal. Então, nessa declaração, ele informa o CPF do responsável e o CPF do dependente, quando a pessoa leva um filho ou um irmão, enfim, um dependente para atendimento médico. E quando é do próprio contribuinte. Então, vai constar o CPF e o valor que foi pago pela consulta. Quem assina a carteira de empregados domésticos tem vantagem. Pode descontar 12% do valor sobre o salário mínimo pago à Previdência. E se o empregado ficou durante todo o ano, a dedução é de R$ 810. Posso incluir na declaração de imposto de renda a despesa com aluguel? Se ele pagou aluguel a pessoas físicas, está obrigado a dar essa informação na declaração. Mas não é dedutível, não deduz, não há nenhuma previsão legal para deduzir esse valor do rendimento para reduzir o imposto a pagar. Bom, no caso do aluguel, os dois têm que declarar. Então, a pessoa que recebeu vai declarar como rendimento, inclusive lá nas pastas de rendimentos tem valores recebidos de pessoa física, que ele vai lançar os totais, e tem o que ele recebeu de pessoa jurídica, então vai informar o valor total do ano. E quem pagou vai declarar nos pagamentos. Ainda que não traga benefício de dedução para quem pagou, vai trazer a obrigação de recolher imposto para quem recebeu. Então, essa confrontação também, porque você vai informar o CPF e o CNPJ, ou o CNPJ da imobiliária ou do proprietário, e ele vai informar o seu como pagador daquela despesa. Então, vão ser confrontados a receita de um com a despesa do outro. Então, os dois precisam declarar. A seguir, as consequências para quem não entrega a declaração do imposto estabelecido pela Receita. Envie a sua sugestão para o programa. O endereço é repórter.justiçasemcedilha@stf.jus.br. A gente volta em instantes. No ano passado, a Receita Federal recebeu 23 milhões de declarações e boa parte delas acabou retida por erro no preenchimento, geralmente ocasionado por falta de atenção ou correria na hora de colocar as informações no formulário. O ideal é que o acerto de contas com a Receita seja feito antes dos últimos dias de entrega. Assim, o contribuinte tem tempo para revisar o que já declarou. E evita também correr o risco de perder o prazo e pagar multas, que variam de R$ 165 a 1% sobre o valor devido. Não tem jeito, muito brasileiro deixa para a última hora as soluções de questões às vezes até simples e se vê diante de um sufoco para dar conta de resolver o problema. Declaração do imposto de renda, por exemplo. O prazo termina dia 29 de abril e pode apostar. A página da Receita vai ficar congestionada nesse dia. Um risco. Por quê? Pois as dúvidas só aumentam. Quem perdeu o prazo de entrega da declaração tem que fazer o quê? Qual é o valor da multa para quem não entrega a declaração? Quem perde o prazo faz a declaração a partir do dia 29, mas nessa entrega ele já recebe, junto com o recibo, a notificação de lançamento da multa. Qual é o valor?
que a multa é de 1% ao mês sobre o imposto devido, né, e multa mínima de R$ 165,74, mesmo para quem não tem imposto a pagar. Então, muito cuidado, quem tem imposto a pagar, recomendamos que corra logo, faça a sua declaração, não perca o prazo. Quem tem imposto a restituir vai continuar tendo o benefício da restituição, mas vai ter a multa para pagar. Essa multa já é gerada automaticamente pelo sistema da Receita, você vai receber a notificação, depois efetua o pagamento. Então, tomar muito cuidado, porque nós temos uma informação de que até o dia 4/3, 500 mil declarações haviam sido entregues, um total de 24 milhões. Então, ainda tem muitas declarações, tivemos alguns problemas com a transmissão dessas declarações, então é bom não deixar para a última hora. E que podem dificultar o envio da declaração. A pressa pode levar o contribuinte a cometer erros. No ano passado, quase metade das declarações que ficaram retidas na malha fina do leão tinham problemas de digitação. Então é bom não deixar para a última hora. Assim é possível uma boa revisão no formulário. Se mesmo com esses cuidados, após entregar o documento, você perceber um erro, volte à página da Receita e faça uma retificação. Pode retificar durante ainda o prazo de entrega ou após o prazo de entrega, e ele não tem penalidade. A forma de corrigir a declaração é sempre via declaração retificadora. É importante que quanto antes ele faça essa correção, ele evita, às vezes, ser chamado pela Receita Federal, evita multas, porque depois de algum tempo, se ele não fizer essa correção, estiver com erro, e esse erro for favorável à Receita, vamos dizer, ele acaba sendo cobrado com multas e juros. No ano passado, a Receita Federal recebeu até o último dia do prazo de entrega 23.800.000 declarações. Desse total, em dezembro, restaram retidas em malha aproximadamente 700.000. Nesse ano, o rigor será ainda maior. Por isso, atenção ao incluir como despesas valores impossíveis de dedução. A Receita Federal tem atualmente uma capacidade muito grande de cruzar dados, portanto, não vale a pena tentar driblar o leão. Além de ficar na malha fina por um bom tempo, se for constatada a irregularidade, o contribuinte pode responder a uma ação penal. Aquelas pessoas que caminharem, sob o ponto de vista do ilícito, para reduzir o seu tributo, numa eventual malha fina, elas sofrerão diversas consequências, né? Desde a imposição de multas tributárias previstas em lei, das mais diversas e altas, como, por exemplo, multas de 150%, 225%, a depender do que se tem, né, do que ela efetivamente fizeram. E, além disso, além de ela ter um problema do âmbito administrativo fiscal, que é com a Receita, verificada a sonegação, o ato delituoso, a Receita, após transitar dessa questão administrativa, ela remete ao Ministério Público, ela noticia que houve ali um crime contra a ordem tributária, né? Nós temos uma lei, a Lei 8.137, de 90, que disciplina quais são os comportamentos que são considerados como crime, podemos ali pegar em penas de 2 a 5 anos, né? Então, a pessoa passará a responder uma ação penal. O advogado esclarece, até pouco tempo o contribuinte era denunciado, recorria à Receita, parcelava o valor do tributo ou pagava à vista. A ação era suspensa ou retirada, mas a realidade agora é outra. Comprovada a irregularidade, o declarante é denunciado ao Ministério Público. Após ser denunciada, de nada adiantará do ponto de vista penal ela pagar ou parcelar o tributo, de modo que, embora ela esteja quites com a Receita, a ação penal dela vai tramitar normalmente. E então ela poderá sofrer uma condenação, né? E ela perde até a condição de, digamos, da sua primariedade, passaria a ser um réu, né, sem ser um réu primário. Existem muitas pessoas, né, que ainda, né, apesar de toda essa sofisticação da Receita, teimam em trazerem versões ou deduções fraudulentas, que não correspondem à verdade, tá? Inventando dependentes que não tem, trazendo, falsificando receitas ou comprando receitas falsificadas, médicas, né? E aí vai, etc. Achando que não vão cair na malha fina. Envie a sua sugestão para o Repórter Justiça. O endereço é repórter.justiça@stf.jus.br.
imposto de renda.